De singular beleza artística, o Mosteiro São Vicente de Fora possui uma das mais belas vistas da capital portuguesa e do Rio Tejo. Foi construído após uma promessa de Dom Afonso Henriques durante o cerco a Lisboa em 1147. Caso conseguisse conquistar a cidade, mandaria erguer um mosteiro dedicado a São Vicente. Foi então fundado no mesmo ano do lado de fora das muralhas da cidade, onde as tropas estavam acampadas e viviam os moçárabes, um roteiro certo para se conhecer a história lisboeta e da igreja no local. Este mosteiro está, de facto, intimamente ligado à história de Lisboa e podemos ver algumas destas cenas nos azulejos aqui do mosteiro. Dentro do Mosteiro São Vicente de Fora existe uma exposição, que é a exposição da Igreja Lisbonense e os Patriarcas, que explica precisamente isso. Nós temos em destaque os santos portugueses, os patriarcas de Lisboa, o que é que fizeram de relevante enquanto foram patriarcas, e tudo sempre dentro de um contexto histórico, acompanhado com peças importantes da liturgia. Diversos são os pontos de interesse para quem visita São Vicente de Fora. A cisterna de arcos românicos é uma construção do século XII e o principal vestígio do mosteiro medieval fundado por Dom Afonso Henriques. Ou ainda a antiga portaria do mosteiro, os claustros, a magnífica sacristia e os cerca de 100.000 azulejos, entre os quais a única coleção de fábulas de La Fontaine em azulejos de Portugal. Pode-se conhecer ainda o panteão de patriarcas e da dinastia de Bragança, onde encontram-se os túmulos de quase todos os membros da dinastia, a última e a maior da história de Portugal. O mosteiro que nós vemos hoje construído foi mandado erguer por Dom Filipe I no século XVI. E então, quando a quarta dinastia chega ao poder, surge uma forte necessidade de se apropriarem deste mosteiro e, de certa forma, pagarem a passagem dos Filipes pela nossa história e pela história do próprio mosteiro. Então, qual é que é uma das estratégias? Foi precisamente escolher o mosteiro para acolher o panteão desta nova dinastia, da dinastia dos Bragança. Então, o primeiro a ser cá sepultado foi Dom João IV, e quando os visitantes entram no panteão real, um dos túmulos que vem em destaque é precisamente o dele, que é o túmulo original, e para além do destaque do seu túmulo, temos também em destaque os túmulos da última família real, que foi Dom Carlos, Dom Luís Filipe, Dona Amélia e Dom Manuel II. Neste ano jubilar dos 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio, vale recordar que aqui viveu o então jovem Fernando de Bulhões. Acredita-se que esta foi a sua cela enquanto cônego regrante. Os noviços do mosteiro eram geralmente filhos de senhores nobres, tal como Santo Antônio, que tinha um tio religioso no convento e assim quis seguir os seus passos, contrariando a vontade dos pais. Visitar o museu é uma grata oportunidade de descobrir diversas curiosidades. Nos mosteiros, por exemplo, não havia barbeiros. Por isso, os monges cortavam o cabelo uns dos outros, tal como fazia Santo Antônio. Sabe como se chamava o seu penteado e qual o significado? Esse penteado, como é que se chamava? Era a tonsura, e a tonsura, que era uma careca na parte superior da cabeça, deixando aqui quase como uma auréola à volta. O que é que era este penteado? Qual era o seu significado? Era como uma renúncia à vida mundana e às vaidades terrenas. Portanto, era um símbolo, era simbólico. No último sábado de cada mês até 2021, dentro das comemorações dos 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio, o público poderá participar do evento Jogo de Orientação, especialmente para as famílias. Através da atividade, os participantes poderão conhecer como era a rotina de um mosteiro medieval, como se sustentavam, como contavam o tempo e realizavam as tarefas domésticas. Um ótimo programa de fé e cultura para toda a família. O mosteiro abriga atualmente a Cúria do Patriarcado de Lisboa. Neste tempo, a equipa do mosteiro continua atenta à evolução da Covid-19 e às recomendações das autoridades de saúde para um permanente acompanhamento e ajustes que forem necessários das medidas de segurança.
Além de trazer a máscara, o convite é trazer muita expectativa. O mosteiro é muito espaçoso, cabe aqui muita gente, mas de facto não queremos acolher multidões, mas agora as pessoas podem vir tranquilamente porque praticamente não existe público e as medidas estão todas aplicadas. Então o visitante pode trazer muita curiosidade para conhecer os cerca de 100.000 azulejos que existem neste mosteiro. Pode trazer vontade de subir as escadas até ao mirador, lá em cima, com vista a 360 graus sobre Lisboa. Pode trazer coração disponível para se surpreender com o património histórico e cultural que encontra aqui neste mosteiro.